Dentes posteriores permanentes incluem os premolares e molares, possuem 5 faces: vestibular, lingual, distal, mesial e oclusal. O grupo dos premolares é exclusivo da dentição permanente. É o primeiro a localizar-se na porção posterior do arco dental e é composto por 4 primeiros premolares e 4 segundos premolares. Situa-se entre os caninos e molares e possui a função tanto de dilacerar alimentos quanto de triturá-los. Apresenta uma altura de coroa menor que a dos dentes anteriores. Sua face vestibular é arredondada e possui uma crista vestibular vertical proeminente no centro da coroa. Além disso, possui a crista de curvatura da coroa no terço cervical das faces vestibular e lingual. A face oclusal possui cristas marginais, cristas triangulares, sulcos de desenvolvimento e fossetes de desenvolvimento oclusais. Os molares permanentes são os dentes mais posteriores da dentição permanente, posicionados distalmente aos premolares. São os maiores dentes e possuem a função de triturar os alimentos. É composto por 4 primeiros molares, 4 segundos molares e 4 terceiros molares. Cada molar apresenta uma coroa grande e mais curta no sentido ocluso cervical. A face vestibular tem uma crista cervical proeminente. Possui uma face oclusal com 3 ou mais cúspides, das quais pelo menos 2 são vestibulares. A separação entre os lobos pode ser observada pelos sulcos de desenvolvimento presentes na face oclusal. A face oclusal anatômica de um molar é delimitada por arestas e cristas marginais. A face oclusal de molares apresenta sulcos de desenvolvimento, sulcos secundários e fossetas de desenvolvimento oclusais. Os molares podem ser bifurcados ou trifurcados. No caso do primeiro premolar superior, o contorno da face oclusal é pentagonal e sua coroa é menor com relação ao segundo premolar superior, que tem um contorno ovoide. O sulco principal do primeiro é longo, profundo e bem marcado. A cúspide vestibular é mais volumosa e mais alta que a lingual, além de possuir 2 raízes, palatina e vestibular. Observando o segundo premolar superior, pode-se notar que o seu sulco principal é mais curto e menos profundo. As cúspides vestibular e lingual têm quase o mesmo volume e altura e possuem apenas uma raiz. Comparando o primeiro premolar inferior com o segundo premolar inferior, pode-se notar que a sua cúspide lingual e coroa são menores. O contorno da face oclusal tem formato ovoide, enquanto o do segundo é circular. O sulco principal é quase sempre interrompido por uma ponte de esmalte que forma as fossetas mesial e distal. Já no segundo, essa ponte não é frequente. O contorno das faces de contato é trapezoidal, tendendo a triangular no primeiro premolar. Sua única raiz é achatada mesodistalmente, sendo que no segundo o contorno é quadrilátero, tendendo a trapezoidal e também possui apenas uma raiz. O primeiro molar superior possui as cúspides mesiais um pouco maiores que as distais. A cúspide distolingual maior e bem definida em relação ao segundo molar superior, que possui uma coroa menor com as cúspides mesiais muito maiores que as distais. Ambos têm o contorno da face oclusal com formato romboide, sendo que o primeiro molar superior tende a ser quadrilátero, com ângulos bem definidos. A ponte de esmalte do primeiro molar superior vai da cúspide distovestibular para a mesopalatina. No segundo molar superior, esta ponte é interrompida por um sulco. O primeiro molar superior pode apresentar o tubérculo de Carabelli. Ambos possuem 3 raízes: mesiovestibular, distovestibular e palatina. E a raiz lingual do primeiro molar superior apresenta um sulco longitudinal, que está ausente no segundo molar superior. Observando o primeiro molar inferior e o segundo molar inferior, pode-se notar algumas diferenças. No caso da coroa, a do primeiro é mais volumosa com 3 cúspides vestibulares e 2 linguais. Já no segundo, são menos volumosas com 2 cúspides vestibulares e 2 linguais. E a direção dos sulcos é em forma de cruz. No caso das raízes, ambos possuem 2, mesial e distal, sendo que as do primeiro são maiores e a raiz mesial pode ser mais achatada, fazendo com que o paciente possua 2 canais nesta. Caso clínico, terceiros molares. São os menores molares, tendo a erupção em torno de 17 aos 30 anos. Sua morfologia é extremamente variada. As raízes costumam ser menores e fusionadas devido à falta de espaço. A coroa pode apresentar pontes de esmalte. É comum a ausência de ambos os terceiros molares, seja por agenesia ou por retenção intraóssea ou submucosa. Quando o dente é retido, ele pode impactar o segundo molar, causando reabsorção óssea ou causar infecções e lesões císticas. A erupção parcial ocorre geralmente por falta de espaço na arcada ou pela posição horizontal do dente, podendo provocar gengivites, abscesso, irritação local, dor e edema, por promover dificuldade exacerbada de higienização. O laudo da tomografia computadorizada mostrou o terceiro molar inferior em infraversão e o canal mandibular posicionado entre as raízes mesial e distal desse mesmo dente, envolvendo o trajeto do mesmo. Se esse dente fosse removido, sem o cuidado de separar as raízes, poderia causar uma parestesia permanente do nervo alveolar inferior. Embriologicamente, a erupção dentária ocorre em direção distal para mesial, fazendo com que as raízes dos dentes possuam uma inclinação para a distal. Histologicamente, pode-se observar o esmalte, a dentina, a cavidade pulpar com os canais radiculares e o forame apical, que são estruturas fundamentais do dente.
Para radiografias periapicais de molares superiores, traça-se uma linha imaginária que vai do sulco abaixo do tragus até a lare, região próxima à asa do nariz, e uma linha vertical que vem da comissura do olho. O ponto onde essas linhas se cruzam é o local onde haverá a incidência do feixe do raio-x. Para radiografias periapicais de molares inferiores, traça-se uma linha imaginária paralela ao corpo da mandíbula, 1 centímetro acima do ângulo da mandíbula, junto com a linha vertical da comissura do olho. Este é o ponto para a incidência de raio-x. Para radiografias periapicais dos premolares superiores, traça-se uma linha imaginária que vai do sulco abaixo do tragus até a lare e uma linha vertical do forame infraorbitário. O ponto onde essas linhas se cruzam é o local de incidência do feixe de raio-x. Para radiografias dos premolares inferiores, traça-se uma linha imaginária paralela ao corpo da mandíbula, 1 centímetro acima do ângulo da mandíbula, junto com a linha vertical do forame infraorbitário. O ponto onde essas linhas se cruzam é o local de incidência de raio-x.